Pergunto novamente para o nosso professor mestre Bruno Teobaldo, como é conciliar, né, o mestrado, né, com os locais onde você trabalha, né? Então tem Ideal Performance, tem o Minas Tênis Clube, tem o Instituto Arrasta, né, o judô como preparador físico. Como é e como que você consegue conciliar tudo isso com esse conhecimento todo? Como aplicar, na verdade, né, esse conhecimento? Vou ser bem sincero. No início foi tão caótico quanto essa queda de luz agora. Isso era a minha mente nas primeiras semanas. Consegui pensar uma hora do ponto de vista acadêmico, depois transferir isso para a prática, aplicar essas teorias, uma hora como fisiologista, uma hora como preparador físico, cada uma com sua particularidade. Mas uma coisa que foi bem interessante, é possível conciliar o conhecimento desenvolvido na academia com o dia a dia prático. E a gente precisa fazer isso. E isso é o que eu vejo de dificuldade da grande maioria dos profissionais que estão no dia a dia da educação física. Pegar o conhecimento produzido e colocar na prática. Ou pegar informações da prática e transformar isso em conhecimento científico para o mundo inteiro evoluir do ponto de vista de prescrição, de desenvolvimento do esporte e da atividade física, do exercício físico. Então, dentro do meu mestrado, que eu fiz o mestrado em 2017, de 2016 a 2018, e entrei no Minas em 2017, comecei a ser preparador físico em 2018. Então foi tudo interseção. O que eu tentei fazer? Eu tentei fazer com que tudo que eu estudasse no mestrado fossem perguntas que me incomodassem no dia a dia prático. Por que é a ciência? A ciência é quando você tem um questionamento, uma pergunta, de algum fenômeno do dia a dia, da natureza, do ambiente, e você coloca isso dentro de um método controlado e testa para entender quais são as teorias que explicam aquilo ali. E o que é o esporte? O que é o exercício físico? É a gente submeter um corpo a uma infinidade de estímulos, de variações, que muitas vezes a gente não sabe o que vai dar, aonde vai chegar. E aí, quando a gente coloca a ciência nesse meio, a gente quer tentar criar comparações, testes controlados, para a gente saber se a gente está no caminho certo. Isso é um pensamento científico dentro do esporte, dentro do exercício físico. Colocar método, colocar teste, colocar comparação, colocar avaliação. Então, o meu mestrado, ele foi o tempo todo construído dentro da prática e fortalecendo a prática. E é isso que é ideal hoje está caminhando. Fazer com que quem está na prática não tenha dificuldade de consumir um conhecimento científico e não tenha dificuldade de aplicar isso. Então, o meu mestrado foi isso. Quando eu entrei no Minas como fisiologista, a minha função era dar um suporte à comissão, do ponto de vista de trazer informações da ciência para ajudá-los a prescrever e entender como é que os atletas estavam respondendo àqueles estímulos. Está muito abstrato, né? Mas no início parece. E vocês vão entender, se você ficar até o final dessa live, então não sai daí. O Paulinho falou, muito barulho aqui, não estou ouvindo. Porém, sei que a excelência está presente. Valeu, Paulinho. Então, o mestrado, então, foi para mim isso. Entender que a ciência podia entrar para o dia a dia, de prática, da prescrição do exercício. Tá? E aí o Minas
foi eu ter que botar a mão na massa. Mas a mão na massa no sentido de ajudar a comissão a enxergar quais eram os estímulos que deveriam ser dados e se os atletas estavam respondendo isso da forma adequada. Para eu fazer isso, eu tive que usar o método científico, que é ter perguntas de dúvidas, testar usando métodos para prescrever o treinamento de uma forma adequada. E aí, quando eu entrei no CTE, foi justamente o outro lado. Eu tinha que consumir conhecimento científico, pensar nas perguntas que eu queria responder para saber se o meu treinamento estava adequado, e eu tinha que aplicar, que eu era o preparador físico. Diferente quando você está como fisiologista, que era outra função. Então eu tinha que aplicar. E ao aplicar surgiam novas perguntas. E essas novas perguntas me levaram a concluir o mestrado e entrar no doutorado. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu acredito que hoje a ideal ela está caminhando no sentido de ajudar o profissional a ter mais facilidade nesse processo. Não é fácil você trabalhar o dia todo, coletar dados dos seus alunos, seus atletas, para que você consiga ter uma prescrição baseada em dados, dado de salto, dado de força, carga levantada, distância percorrida, frequência cardíaca, é uma infinidade de informação. E no final do dia, você analisar tudo isso, você ainda estudar para saber se tem alguma informação da literatura que fala algo diferente do que você está fazendo e te fala se está errado ou se está certo. Então, a gente está tentando ser esse meio de campo, que é a grande função dos departamentos de ciências do esporte nos grandes clubes, né? Ser esse meio de campo. Então, isso foi um pouco do meu mestrado e como é que isso se conectou com o dia a dia como fisiologista, como preparador físico. Legal. É um mundo de informação, né? E aí eu fui anotando algumas coisas aqui e me surgiu uma curiosidade. Lá no início da live, né, antes da nossa queda de energia aqui, você falou que o que te levou a cursar a educação física foi um pouco do incômodo de como era o seu planejamento. Então, antes mesmo de começar a estudar educação física, você falou, nossa, eu acho que poderia ter uma preparação diferente, talvez eu poderia ter mais vitórias, ter mais sucesso no judô. Me conta aí, Bruno, agora estando do outro lado da moeda, né? Porque agora, além de um doutorando, fisiologista de um alto clube de rendimento, preparador físico, diretor científico de uma empresa. E aí, me conta aí, o que você faria de diferente pegando um atleta Bruno aí de 20 anos atrás, né? Porque você não está tão novinho assim. Pô, 28 é novinho. 28, 27. Errei minha data de aniversário. É emoção de estar vivo. O que eu faria de diferente? O melhor, o que você faria melhor? O que eu faria melhor? Primeiro eu vou dar um passo atrás. Quando eu entrei no Minas, em 2017, a minha vida mudou. Por que minha vida mudou? Porque eu fui obrigado a conhecer sobre um processo extremamente importante e um dos pilares do treinamento, que chama monitoramento da carga. Porque quando eu passei a coletar dados que me mostram quando meus atletas estão recuperando, como meus atletas estão realizando o treinamento, eu passei a perceber que muitas vezes eles estavam distantes do que eu planejei. Se eu voltasse atrás e pudesse complementar a minha vida de atleta, eu seria um atleta extremamente curioso que coletaria tudo em relação às minhas respostas ao treinamento. Frequência cardíaca, velocidade num treino de corrida, quantidade de golpes que eu fiz em um determinado treino de judô,
Quanto de peso que eu levantei na segunda, na quarta, na sexta. Eu ia registrar tudo. E eu ia acompanhar isso ao longo do ano. É até interessante, porque tem um professor da Universidade Federal de Minas Gerais que ele está correndo provas de longa duração. 10 quilômetros, 21 quilômetros. E ele postou no Stories um dia o quanto que ele acumulou de distância percorrida em provas a cada ano. E a curva era progressiva, assim, ó. E aí eu olho para trás, eu fico pensando, quando eu era atleta, será que eu tenho certeza que eu progredi em relação a estímulo ao longo dos anos? Eu não tenho, porque eu não tinha esse registro. Então, quando eu entrei no Minas, foi assim, eu preciso registrar tudo, até se o atleta está feliz. Tinha um preparador físico de uma modalidade que ele coletava escala de felicidade. Eu achei aquilo fantástico, porque foge do padrão e você começa a mapear mais coisas de atletas que precisam estar felizes com o processo, por exemplo, com as simples escalas, simples, 1 a 5, o quanto você está feliz hoje. Agora imagina um Bruno atleta há 15 anos atrás, registrando isso, ou com um profissional que estivesse do meu lado, me mostrando, esse caminho aí que você está indo está errado. Você está com pouca frequência de treinamento. Qual que é o maior problema que eu tenho com meus atletas de base, como preparador físico? Fazer com que eles realizem o treino que eu prescrevo, do jeito que eu prescrevo, né? Então eu preciso ter registro. E aí, se eu voltasse atrás, esse era o pilar que não existia no meu treinamento. Controle de carga, monitoramento da carga. Em alguns momentos existia de planejamento, mas esse pilar do controle e do monitoramento faltou. Legal. Assim, só uma observação. Acho que o preparador físico ia identificar lá que você é uma pessoa feliz e brava. Não sei. Eu tenho essa dúvida. Mas assim, enfim, né? Complementando um pouco da sua fala, até eu preciso ter cuidado para a gente não sair do nosso assunto de hoje, né? A ciência do esporte ela abrange muitas áreas, né? Não é só a educação física. E o cientista do esporte ele tem que oferecer essas possibilidades para o treinador, né? Para o preparador físico e para todas as outras áreas. E aí a gente tendo esse conceito bem definido, né? Que eu consigo perceber que é quando a gente vai conseguir orientar melhor os profissionais para que ele consiga alcançar o ápice ali, a alta performance com seu atleta, com seu aluno ou com a sua equipe. Eu acredito muito que é nesse sentido. E foi a partir daí que a Ideal começou. Né? Eu lembro que lá em 2018, quando a gente reuniu pela primeira vez para poder falar desse nosso sonho maluco de construir uma assessoria, né? Era muito em função disso. A gente entendia que o mercado, que os profissionais, eles não tem tempo, às vezes não é nem por desleixo, é pela quantidade de demanda de trabalho mesmo, é muita tarefa. A gente precisa do cientista do esporte, né? Para poder dar um norte, para poder auxiliar na interpretação das informações. E aí foi muito do que a Ideal foi construída ao longo desse processo. Então lá atrás a gente começou com cursos, né? E aí nosso meio de comunicação era só o Instagram. E aí depois a gente passou a entregar uma revista científica com resumos e com opiniões de vários artigos científicos, né? E aí essa revista ela continua até hoje. Depois disso a gente criou um site, a gente entrou para o Telegram, a gente começou a publicar vídeo no YouTube, justamente para poder entregar essa informação de uma forma mais fácil para o profissional. Isso isenta ele de não ter que pesquisar? Não, de forma alguma, né? Pelo contrário, isso tem que aguçar nele uma curiosidade de buscar mais informações. E aí o que a gente faz talvez é encurtar um pouco esse caminho e facilitar para ele aonde ele tem que procurar. Por isso a importância de quando você começou lá em 2017, 2018 no Minas Tênis Clube, a importância de várias ações. A gente não consegue caminhar sozinho, né? E isso é incrível. A gente acha que a gente só precisa do treinador para poder. Não, a gente não precisa só do treinador, né?
Só o treinador consegue fazer? Consegue, mas não é o ideal, né? Fazendo até uma chavinha, por isso é ideal performance, né? É horrível a piada, mas a ideia é essa, né? E além disso, né, de fornecer materiais para atualização, tem até que seguir um pouco o roteiro aqui para a gente não fugir muito do tempo, né? Eu queria que você contasse um pouco também dessa sua visão da ideal, dessa parte do cientista do esporte, né? Tudo aquilo que a gente faz aí o objetivo da ideal. Marcelo, excelente. Antes de eu entrar nisso, deixa eu só falar de uma pergunta do Felipe aqui, que foi uma pergunta Claro. que complementa o que a gente falou antes. Que ele perguntou aqui, ó, qual foi a sua maior dificuldade durante o processo de formação? Ao final da sua graduação, você sentiu pronto para ir para a prática no ambiente de alto rendimento? Felipe, essa é a maior dificuldade. Ter convivido com alto rendimento na graduação, de forma que na hora que você tiver com CREF na mão, na quadra, você tem absoluta segurança. Impossível. Eu acho impossível. Nenhum curso hoje está conseguindo dar esse suporte. Então isso faz com que o profissional tenha que buscar mais, tenha que tentar mais estágios, tenha que tentar mais network, mais congresso, mais cursos pagos, mais cursos externos. A gente está crescendo, né? A área é nova. Então, Felipe, você que é um cara que eu sei que está buscando incessantemente, busque mais. Busque muito mais. Porque mesmo assim você não vai se sentir preparado na hora que você tiver tudo sobre sua responsabilidade. E na hora que tiver um atleta olímpico na sua mão, se você tiver na modalidade olímpica, ou um atleta de altíssimo nível. E ó, está para acontecer isso comigo esse ano, de eu ter que gerenciar as cargas como preparador físico de uma atleta olímpica, que eu não posso falar ainda. E mesmo eu estando no Minas desde 2017, o nível de ansiedade ainda está gigantesco. Porque você não pode errar. São, às vezes, uma competição que tira de um ciclo olímpico de 4 anos, uma lesão que tira de um ciclo olímpico. Então, se você ainda tem tempo, se você está na graduação, se você está ouvindo aí e você está começando, cara, busque incessantemente o contato com o alto nível, o conhecimento de alto nível e tudo que pode estar ao entorno de uma prática de alto rendimento. Porque na hora que você chegar lá, vai ser diferente. E eu tive uma vantagem. Quando eu entrei no mestrado, eu fui um pouco além do que era o tema do meu mestrado, que era fadiga mental. Comecei a estudar controle de carga, variáveis de controle de carga, como a variabilidade da frequência cardíaca. E quando eu entrei no Minas, eu tive uma segurança muito maior para propor todo um processo de monitoramento da carga, que há um ano atrás eu não tinha nem noção. Mas eu não sei por que essa vontade durante o mestrado começou a surgir, e quando eu entrei no Minas eu me senti um pouco mais seguro em relação a isso. Mas inseguro em relação a um monte de coisa. Bom, agora vindo um pouco para o que o Marcelo perguntou, em relação... Eu até perdi um pouco. Em relação a como a Ideal lida com esse processo de facilitação do profissional na prática profissional. Eu acredito que hoje a nossa missão, eu, Bruno e do Marcelo, é ajudar profissionais que trabalham com esporte e com exercício físico a melhorarem a sua prática diária de forma que eles alcancem a alta performance profissional e de prescrição.
Porque se o profissional é de alta performance, ele vai levar um atleta a alta performance. Ou um fisicamente ativo, ou um atleta amador. Mas antes, o profissional tem que ser de alta performance. E assim, quais são os critérios para um profissional de alta performance? Primeiro deles, busca incessante de conhecimento. E é ideal tá crescendo assim assustadoramente no formato de fornecer cada vez mais diferentes formas de você consumir conhecimento. E o melhor, gratuito. Entra no YouTube, entra no Telegram e está na palma da sua mão. É lógico que a gente também tem os nossos cursos pagos, tem os nossos métodos, mas a gente acredita que o conhecimento ele tem que ser disseminado o máximo possível. Não é só para atrair, é para disseminar. Então a primeira coisa é busca incessante de conhecimento. A segunda coisa, uma prática também incessante. Só que você não pode praticar sempre o mesmo. Não pode prescrever sempre o mesmo treinamento, sempre o mesmo planejamento. Você precisa testar. Só que para você ter certeza, se um tipo é diferente desse, você tem que ter dados e comparar. É aí que entra a ciência. E aí é que entra a ideal. Ajudar você a entender como fazer isso. Ok? Busca de conhecimento incessante, prática incessante. E o terceiro, uma curiosidade fora do normal. Duvidar de tudo. Quando alguém te falar assim, eu prefiro fazer treino de resistência de força antes de um treino de força máxima, porque esse treino de resistência de força me ajuda a preparar para um treino de força máxima, pergunte-se na sua cabeça, será? E pergunte o tempo todo, e se não for assim, como é que seria? E aí você volta para o primeiro pilar. Vou buscar na literatura se alguém já fez isso. Se ninguém fez isso, por que eu não posso testar? Com um aluno que seja. Comigo. Teve uma live anterior da Ideal que a gente apresentou uns resultados de dados de monitoramento voltados para a saúde, sem que seja de um contexto de atleta. Tinha uns dados lá que era de um aluno nosso. Ele testou com ele mesmo. Era um profissional de educação física que testou com ele mesmo. Para saber se aquilo ali realmente fazia sentido. Ele sentiu na pele. Ele fez. O profissional precisa fazer isso. Não precisa ser um atleta de alto rendimento, mas ele precisa sentir na pele. Ele precisa ver se aquilo faz sentido. E eu acho que eu e o Marcelo, a gente tem essa concepção em comum, porque a gente gosta de testar na gente. A gente gosta de sentir na pele, né? Sentir que aquilo ali realmente não é uma bobagem. Colocar um monitor de frequência cardíaca para correr, ao invés de correr baseado em percepção subjetiva de esforço, é algo que a gente testa com a gente antes da gente falar na consultoria nossa. Mas é porque a gente tem isso como conceito básico. Então, eu acho que a missão da Ideal hoje é ajudar os profissionais a trabalhar em alta performance. Busca incessante de conhecimento. Então, a gente fornece conhecimento incessantemente. Prática incessante. Nós podemos auxiliar vocês a buscar novas formas. A gente não consegue fornecer isso diretamente, mas isso tem que vir do profissional também. E a curiosidade, as perguntas, a gente pode mostrar alguns caminhos, mas tem que partir de você. Então, se você está assistindo aí e isso te incomodou um pouco, foi aquele momento que você mexeu na cadeira assim, se perguntou, se falar assim, toda vez que eu faço alguma coisa de treinamento, eu me pergunto se aquilo ali faz sentido. Se essa pergunta passou pela sua cabeça, você já deu um passo à frente. Fortaleça isso. Exatamente. Eu acho que a gente saiu bem do roteiro, né? Não, mas é legal porque a ideia do roteiro é só para a gente ter um norte, né? E aí a gente empolga com aquilo que a gente gosta. E aí
Por isso que a gente fornece muita coisa gratuita, né? Assim, a gente não tem que ficar privando ninguém do conhecimento. É claro que a gente também tem os nossos cursos, porque a gente precisa comprar o leite da criança, né? Mas tem muita coisa gratuita. Tem Telegram, tem YouTube, tem WhatsApp, tem site, enfim, é 1 milhão de plataformas. A ideia é chegar, fazer um podcast, ir para o Spotify e por aí vai. Bom, o profissional se atualizando, Bruno, que a gente sabe que ele precisa, né? Conciliar com a vida pessoal, a gente já até conversou um pouco disso, falando que não é fácil. E aí a gente fala muito de alta performance, né? Rendimento e por aí vai. E aí eu vejo que as pessoas elas têm um pouco de preconceito, ou às vezes até um conceito já bem pré-estabelecido, que isso é só para atleta, é só para clube de alto rendimento. E aí quem está assistindo provavelmente às vezes pode entrar, sair da live, tanto no Instagram quanto no YouTube, e ficar se perguntando, puxa vida, mas a vida deles é muito envolvida ali na área do esporte. Será que é isso mesmo, velho? Bom, excelente, né? É normal a gente voltar para a nossa área de conforto. Qual que é a nossa área de conforto? Esporte. Foi isso que me motivou a entrar na educação física, foi isso que te motivou a entrar na educação física. Só que o esporte não é a maior parte da educação física. Tem uma infinidade de pessoas querendo ter saúde, querendo ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E seria um pecado, um absurdo, se a gente deixasse essa área de lado. Porque é a maior parte dos profissionais. Então, calma. Alta performance não é só para atletas. Bruno, mas é alta, é o máximo. Por que não é só para atletas? O alto, o máximo, é relativo à situação a qual ele está se propondo alcançar de máximo e à condição do indivíduo. Se eu tenho um aluno de personal que o máximo dele, a alta performance dele, ele conseguir treinar todos os dias, com todos os exames de sangue dele dentro da normalidade, com a massa corporal longe da obesidade, podendo jogar o futebol dele final de semana sem sentir dor no joelho, por que isso não é alta performance? Alta performance no relativo dele, no ponto dele. Então a gente vai ter um cuidado muito grande de não atingir só o pessoal do esporte. A gente quer atingir os dois. Aquele profissional que trabalha com o fisicamente ativo, com o atleta amador, mas o profissional que trabalha com alto rendimento. Aí vocês podem me perguntar, como? É completamente diferente. Tem particularidades. Um atleta de judô não tem o mesmo treinamento de um atleta de futsal, quiçá da minha mãe treinando na varanda da minha casa. Né? Mas existe uma base. É aí. É aí que a gente está batalhando muito. Qual que é a base comum? Se eu fazer um profissional a ficar bom nessa base comum, nessa teoria, que permite ele ser um profissional de excelência no esporte de alto rendimento, mas assim, dando treino para minha mãe, e fazer ela chegar no máximo dela, que ela se propôs a chegar, que ela precisa chegar para ter qualidade de vida, se esse é o objetivo dela, eu tenho obrigação, como diretor da Ideal, de ajudar esse profissional. E aí, quando a gente sentou no final do ano, a gente pensou nisso, eu e Marcelo. Como que a gente vai facilitar ainda mais a vida do profissional para entender que a gente vai ajudá-lo a construir uma base sólida que vai permiti-lo caminhar por todos os espaços da educação física. Gente,
É lógico que para cada espaço que você for ocupar, vai existir as particularidades. E essa particularidade pode vir de você, mas você já vai ter uma base forte. E a gente pode te ajudar também. Mas a ideia aqui não é fazer propaganda. A ideia é mostrar que você precisa sair daqui hoje, depois de ver esse vídeo, depois de assistir essa live, pensando assim: se hoje, onde eu estou, com os conceitos que eu tenho, com a teoria que eu acumulei, com o tanto que eu estudei, com a prática que eu vivenciei, se eu for jogado para um outro extremo, vamos supor que eu sou um treinador de corrida de rua. Se eu cair num grande clube, vou ser preparador físico de judô. Eu consigo ser preparador físico? Sem esse paradigma de que para ser preparador físico de uma modalidade tem que ter sido atleta daquela modalidade. Não necessariamente. Conheço vários casos que já romperam isso, já saíram desse paradigma. Pergunte-se: eu consigo? Se você não tiver certeza, não tiver segurança, acende o alerta aí e pensa: o que eu preciso voltar e estudar para entender que me permite estar em duas das partes? Está um pouco Exatamente. abstrato. E aí, eu já vou dar uma continuidade. Nós acreditamos que existem 4 pilares que você precisa estar extremamente desenvolvido de teorias base, que vai te ajudar a entrar em qualquer campo. Primeiro pilar: planejamento. Olha, eu não falei de periodização, falei de planejamento. Eu posso usar conceitos de periodização dentro do planejamento, mas planejamento, primeiro pilar. Segundo pilar, avaliação. Eu preciso saber de todos os testes, para todas as capacidades, para o esporte que eu for, para a realidade que eu for, eu vou conseguir adaptar. Exatamente. Terceiro pilar, monitoramento da carga, que é onde a gente começou a falar. Hoje está crescendo muito, né? Só que as pessoas falam de monitoramento desconectado dos outros 2 pilares e não se desconecta. Qual que é o quarto? Prescrição de diferentes capacidades. Se eu tenho esses 4 pilares fortes em relação à teoria, eu vou me adaptar a qualquer contexto. E aí eu vou conseguir ganhar a especificidade da modalidade. Então, gente, presta atenção. Escreve numa folha de papel assim, ó. O que eu li nos últimos 4 meses sobre planejamento? O que eu li nos últimos 4 meses sobre os outros pilares? Avaliação, monitoramento e prescrição. Se você não conseguir lembrar e não tiver lido nenhum estudo científico sobre isso, comece a buscar. Eu tenho uma dica. Qual que é a dica, Marcelo? Acessar no site da Ideal. Lá tem. Exatamente. Na biblioteca de artigos da Ideal, entra lá no site, faz um download, tem pastas de diversos artigos lá. Só baixar. Vai ter um dificultador, o inglês. Mas aí a gente consegue ter um facilitador, né, Marcelo? Qual que é? O nosso amigo Google é um deles. É um deles. É o um nosso deles. grupo do Telegram. A gente está mandando os estudos lá, traduzidos com vídeos explicativos. Então, entra no grupo do Telegram. Pode ser uma alternativa. Se depois disso você ainda se sentir instável, comece a conversar com os profissionais dessa área. E quando você encontrar profissionais que te falarem assim, ó, eu não li nada sobre isso, eu aprendi no dia a dia. Pegue os principais conceitos que eles usam disso que ele aprendeu no dia a dia. Anota. Porque a prática também alimenta a ciência. E a ciência alimenta a prática. Aí você pega isso que ele falou, que ele usa de prática diária. Eu planejo primeiro resistência de força para depois ir para hipertrofia. Aí você pergunta por quê? Por causa disso e disso. Anota. Anda com um caderninho na mão.
e anota. Professor, por que que você, se você gosta de chamar seu treinador de professor, né? Meus atletas gostam de chamar meu treinador de professor. Pergunta para ele, professor, por que que você está me mandando correr na escada? Ou por que que você está mandando seu atleta correr na escada? Ele vai te responder, você anota. Aí você vai começar a buscar na literatura. Gente, isso é prática baseada em evidências. E é isso que a gente acredita aqui. Prática baseada em evidências. Eu pego perguntas da prática, busco na literatura. Vejo se tem alguma base. Vejo se eu estou fazendo corretamente. Às vezes a ciência não vai ter respondido. E aí você vai ter que seguir um pouquinho o seu feeling, um pouco os dados que você coleta. Começa a notar isso. Depois de um ano, você vai ver o quanto é fantástico. Olha o que é interessante. Você tem essa semana para conversar com o preparador físico e a gente foi avaliar a evolução de salto com contramovimento em diferentes momentos da temporada. No início do início da temporada ao início da quarentena, pandemia. Do início da quarentena ao fim da quarentena. Do fim da quarentena ao fim da temporada. E, cara, a taxa de evolução foi fantástica. Atleta evoluindo 30% a altura de salto. Sabe o que o preparador físico me perguntou? Qual é o padrão da literatura? O que os outros estudos já identificaram? Eu olhei para ele e falei assim, vou pesquisar. E é isso é o nosso dia a dia. Você pode ser um profissional assim. Olha que interessante. Ele queria saber se aquilo ali estava muito bom, muito abaixo, muito distante. Imagine você fazendo isso para tudo que você realiza de prática. Olha o nível de profissional que você vai ser. Acho que a live de hoje está quase virando a live motivacional, assim, ó. Você consegue ser um profissional de alta performance. O objetivo não é isso, não. Mas o objetivo é instalar aí, ó, um ponto de vista de que você pode fazer diferente. A Ideal pode te ajudar. Olha só, já que a gente fugiu totalmente aqui do roteiro, né? A gente demorou um mês para construir o roteiro e agora a gente já está totalmente perdido. Mas que legal. Olha só, eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, esse profissional te procurou e te pediu para te pesquisar em relação ali aos estudos. E aí a gente, às vezes, tem dificuldade de encontrar alguns estudos de alguma modalidade específica. Ou com atletas do mesmo nível. E aí? Como fazer? Pergunta capciosa. Foi bem capciosa. Eu estava indo lá na Lua, eu tomei um tombo. Como fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar os esportes semelhantes, situações semelhantes. Porque um esporte de nível de esforço como o futsal, um esporte intermitente, de predominância aeróbica, determinado por ações anaeróbicas, né, de velocidade, de sprint, tem algumas semelhanças com futebol, tem algumas semelhanças com basquetebol, mas é muito distante do voleibol em relação a demandas energéticas, demandas fisiológicas. Então existem zonas de proximidade e zonas de distanciamento, né? Eu consigo fazer algumas transferências, lógico, com as devidas proporções. O atleta de luta, de um esporte de agarre, judô e jiu-jitsu, tem que pegar, né, no atleta. Tem semelhanças de ações musculares, de demanda fisiológica, diferente de um atleta de boxe, de taekwondo. Não tem que pegar. A ação é explosiva de socar, chutar, mas não existe ação de agarre. Então eu posso separar esses grupos. Um corredor tem as grandes distâncias, as menores distâncias. Então tem zonas de proximidade. Então a primeira coisa é você entender, dentro da sua modalidade, dentro da sua realidade, que não é só esporte,
O que se aproxima? E aí você vai buscar dados na literatura que se aproximam daquilo. E é possível transferir, tá bom? Tem um estudo muito interessante que eu estava lendo essa semana para a gente montar a nossa maratona de alta performance, que a gente vai fazer no final de janeiro, que é sobre periodização de atletas de colégio, de escola, nos Estados Unidos, que participam de mais uma modalidade por ano. Ele participa de basquetebol e beisebol, natação e o wrestling. Completamente diferente. E aí o artigo era como é que os profissionais faziam. Muito interessante. Então, se nessa situação ainda é possível comparar, diferenciar, planejar, e o aluno ainda participar de diferentes modalidades dentro do mesmo ano, quiçá eu não buscar dados da literatura que possam transferir um pouco para a minha realidade. Tem um exemplo do treinador Paulinho Cardoso, que foi estudar defesa no basquete. Por que ele foi buscar elementos de defesa em outra modalidade? Porque existe semelhança, né? E a gente pode fazer isso para a nossa prática como profissional. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Legal. E aí, dentro do planejamento ainda, com toda a incerteza que a gente vive no sentido de, eu treino meu atleta, né? Eu treino meu aluno ali na academia, e aí essa questão de pandemia a gente não tem como descartar, né? Então, hora a gente tem um espaço para treinar, hora a gente não tem mais, e a gente não sabe quanto tempo a gente não vai ter mais uma piscina ou um salão de musculação, né, para fazer um treinamento de força, enfim. Como planejar, como modificar o planejamento nesse sentido? A gente tem as semelhanças. E aí, surgiu, a gente pode fechar Belo Horizonte aí semana que vem. Eu tenho um planejamento ali no judô, lá no Instituto da Raça, lá no futsal, no Minas Tênis Clube, e as equipes que a gente assessora. E aí, como mudar o planejamento? Apesar de algumas modalidades não terem já um calendário bem específico, algumas modalidades estão no meio da temporada, outras chegando à reta final. Como alterar o planejamento nesse sentido? Cara, fantástico, Marcelo. Eu acho que eu falo fantástico para tudo, né? Mas é porque isso é muito legal. Olha só, vou dar um exemplo do Instituto Arrasta, ok? Os meus atletas ali no início do ano tinham uma dificuldade muito grande de imprimir velocidade no movimento. Atleta de base não sabia acelerar, agachar rápido, levantar rápido, puxar rápido, empurrar rápido. Não tinha potência, né? Não tinha força explosiva. Então, a minha pré-temporada, antes de entrar na quarentena, estava muito focada nisso. Ensinar eles a ter velocidade. Eu sabia que eles precisavam de força, de resistência aeróbica, de potência aeróbica, de flexibilidade. Mas aquilo ali para mim estava mais gritante. Eu falei, eu vou focar nisso e desenvolver as outras capacidades de maneira secundária. Não vou ignorar. Mas essa vai ser a prioridade no planejamento. Quando acabou a quarentena, já tinha 12 semanas que eu estava treinando eles nisso, com prioridade. Na quarentena eu falei assim, beleza, não preciso dar o foco nisso agora. Vou dar o foco em outra coisa. Qual foi a outra coisa? Eu dei foco em resistência anaeróbica lática. Bruno, por que resistência anaeróbica lática? Relacionada à resistência de força. Porque se você olhar a janela de perda de adaptação, por causa das vias metabólicas, resistência anaeróbica lática a gente perde muito rápido. Então eu falei assim, ao dar prioridades de treinos, que eles não teriam tatame, né, que é uma demanda muito grande de resistência anaeróbica lática. Ao dar prioridade nos treinos, eu consigo manter essa capacidade que vai ser muito prejudicada e perde muito rápido. Vai estimular as fibras do tipo 2, vai ter um pouquinho de velocidade, vai ter uma certa manutenção e eu vou conseguir manter isso. E a gente fez os testes no fim da quarentena, teste de salto com contramovimento, teste de barra no kimono, teste específico do judô de resistência, e a gente evoluiu durante a quarentena, treinando online, né? Só no Zoom. Mas porque eu consegui perceber a dificuldade. Quando eu voltei para o presencial, o que eu percebi?
a gente ficou muito tempo dentro de casa, espaço restrito, uma demanda muito lática, a gente tinha dificuldade de fazer treinos de longa duração, e o atleta precisa de uma boa via oxidativa desenvolvida, atleta de judô, são várias lutas de 5 minutos, ele precisa ter uma boa capacidade aeróbica, e eu não consegui desenvolver muito isso. Apesar do treino de resistência anaeróbica lática ajudar no desenvolvimento de VO2. O que eu pensei? A gente ia para a pista de atletismo, né? O CTE tem essa possibilidade. Eu vou usar isso que eu não consegui priorizar há 30 semanas atrás, porque eu tinha espaço restrito e eu tinha que dar prioridade ao que eles tinham mais dificuldade, né? Inicialmente era a velocidade, depois foi o que eles poderiam perder mais durante a quarentena. E aí eu dei prioridade à capacidade aeróbica. Hoje, se a gente fechar segunda-feira, o que o Bruno vai fazer? O Bruno vai, antes de fechar, dar instrumentos para os meninos treinar em casa. E a gente criou vários. Bastão de PVC com areia preenchida para ficar mais pesado. Galão com areia, porque a gente treina meninos de vulnerabilidade social, que não tem dinheiro para comprar equipamento. Mas a gente conseguiu criar diferentes resistências externas. Vou dar um foco para a força máxima, que eu não consegui dar foco nesses últimos. Mas eu ainda vou estimular ali resistência anaeróbica lática, que perde muito rápido por causa da questão metabólica, e voltar a dar estímulo de velocidade com mais volume. E eu fiz uma base boa de aeróbica, consegui melhorar algumas dificuldades. Tem atleta meu que vai correr e não consegue levantar o joelho direito. E sente dor. Se ele sente dor para correr, ele não consegue correr com qualidade. Eu não consigo dar uma base aeróbica boa para ele. E eu acredito que é importante no atleta de base ele ter base. Ele passar por vários meios de treinamento, do geral ao específico. Tudo vai ajudar ele. Lá em cima, na ponta, no olímpico, a concepção muda um pouco. A prioridade específica é maior. Então, hoje, nesse contexto de pandemia, você precisa focar e saber quais são as principais fragilidades do seu aluno, do seu atleta, para nesse momento de quarentena, você dar foco para isso, lembrar para aquele esporte qual é a capacidade que ele perde mais no futebol, velocidade. Eu não posso perder a velocidade de vista. Quando a gente saiu de quarentena, o futsal, o que eu falei com o Rodrigo, preparador físico? Rodrigo, velocidade, velocidade, velocidade. Não perde isso a quarentena inteira. E ele não perdeu. Sabe o que aconteceu? Teve atleta que voltou nosso da pandemia com 10% de evolução no salto com contra-movimento. Durante a pandemia, treinando online. E a velocidade, os caras dando mais sprint do que no início do ano, durante a sessão de treino, de mesma característica. Então, foque na fragilidade. Pense nas capacidades que você vai perder por causa do destreinamento do principal meio de treinamento, que é o específico. No futsal é a quadra. No judô é o tatame. Né? Na natação é a piscina. Vai perder, não tem como. O que eu posso minimizar? E tentar transferir um pouco. Tem exemplo de atleta da natação que alugou uma pequena piscina e fez um nadadado amarrada, né, dentro da piscina na casa dela. Ela construiu uma alternativa de reduzir esse destreinamento. Então você, como profissional, tem que pensar nessas estratégias. Mas para isso você tem que ter um bom registro de quais são as fragilidades. Não tem desculpa, essa é a verdade. Nem para o atleta, nem para o profissional que planeja, né? A gente consegue se adaptar. Tem as dificuldades, mas é possível, né? E talvez esse também seja um dos motivos que no final desse mês a gente vai fazer a maratona de alta performance. Bom, pessoal, mensagem final. Entra no Telegram. Você já vai ter vários estudos lá, você já vai dar um passo à frente. Né? Você já vai criar uma rotina de estudar todos os dias. Tá? A gente está mandando os infográficos com áudios explicativos, temas variados. Essa semana foi sobre metformina, que é um medicamento anti-hiperglicemiante, e treinamento aeróbico.
Mas a gente falou de LPO já, falou de planejamento no triatlo. Estamos indo em todos os campos que você imaginar. Então vai lá e cria esse hábito. É importante. Tá? Nós acreditamos que seja importante para você. E tem uma periodicidade, né? Desculpa. Toda segunda e quarta vocês terão os estudos lá. Isso foi importantíssimo. Além da gente mandar os nossos vídeos no YouTube, que são publicados diariamente, a gente está publicando diariamente. Essa live vai ficar gravada, vocês vão poder ver no YouTube depois, ou quiser compartilhar. Ajuda a gente, curte lá, divulga, compartilha. O canal está no início, a gente está precisando dessa ajuda de vocês. Mas a mensagem final é: escreva numa folha de papel, os 4 pilares. Quantas vezes, nos últimos 4 meses, eu estudei algum artigo, algum livro, ouvi algum evento sobre um desses pilares? Lista. E aí você vai saber qual é o pilar que é mais frágil. E é isso que a gente tem feito nas nossas consultorias. Identificar os pilares frágeis de cada profissional. E ter ajudado a gente a perceber que cada profissional é bom em uma determinada coisa. Tem profissional que é muito bom em treinamento de velocidade. Convivo com profissionais fantásticos em treinamento de potência. Outros fantásticos em prescrição de treinamento de corrida de rua. Outros muito bons em treinamento técnico-tático, que enxergam a parte tática de uma forma extremamente complexa. Eles são bons naquilo, mas existe algum pilar que é frágil. E a gente tenta fazê-los refletir sobre isso que eles é frágil e auxiliá-los a melhorar essa fragilidade. Faça essa reflexão com vocês. Qual é o pilar? Planejamento, monitoramento, prescrição ou avaliação que eu sou frágil, que eu estudo pouco. Corra atrás disso. Essa é a principal mensagem final. E aí, para fechar, esteja na nossa live na próxima quinta-feira. Se você não está vendo ao vivo e vai ver esse vídeo gravado, compartilhe, curta, comente, tire suas dúvidas, acesse as plataformas da Ideal e pergunte ininterruptamente para a gente, que a gente vai ter um grande prazer em responder. Pessoal, obrigado por quem assistiu ao vivo, quem vai assistir a gravação, quem vai ver em algum momento no Instagram algum trecho. Obrigado por ficar aqui até o final com a gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.